Então a gente precisa primeiramente contar uma memória. Essa guerra às drogas, essas pessoas todas que foram mortas, assassinadas como criminosas, elas foram, na verdade, varejistas explorados pela escolha racista do Brasil de manutenção da guerra. A reparação, ela tem alguns pontos. Ela não é só o imediato de se você morreu, se você teve um familiar morto, essa vida dessa pessoa vai tanto. A reparação vem falar sobre a reconstrução de uma memória. A gente precisa recontar essa história. Por que essas pessoas morreram? Pela guerra que a gente fez, pelo investimento coletivo que todos nós aqui fizemos individualmente, direto ou indiretamente. A gente paga impostos. E o nosso Estado privilegia fazer uma política de morte. Sendo que a gente podia estar fazendo uma política de troca de conhecimento, como está falando aqui, uma política de informação, uma política de intercâmbio de diversos mundos. Só que o nosso Estado não pensa isso pra gente. E a gente é corresponsável por isso, na medida em que a gente é cidadão, a gente vota, a gente elege os nossos representantes, e que a gente não se indigna com o tanto de dinheiro que vai para as balas que chegam nos corpos da maioria da favela. O Brasil, ao seguir numa escolha do proibicionismo, ele escolhe não fazer a reparação que deveria ter feito lá atrás e seguir nessa toada racista mesmo. Segregação social, discriminação racial. Oi, oi. Segregação social, discriminação racial. Oi, oi. Apartheid, colonização, escravidão, globalização. Um salve para quem nos escuta. Está começando mais um Maconhômetro Debate, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha, a política de drogas e o antiproibicionismo no Brasil e no mundo. A Plataforma Brasileira de Política de Drogas é uma entidade que estimula o desenvolvimento de políticas que garantam a autonomia e a cidadania das pessoas que usam drogas, como o efetivo direito à saúde e ao tratamento em liberdade. Uma parceira e apoiadora do Cannabis Monitor. Eu sou Monique Prado e nesse episódio vamos falar sobre reparação histórica nas políticas sobre drogas. O primeiro episódio do podcast Maconhômetro, publicado lá em fevereiro de 2020, 4 anos atrás, propôs uma discussão sobre o modelo de regulamentação da maconha no estado norte-americano de Illinois. Seu principal diferencial em relação a outros modelos regulatórios foi o fato dos legisladores de lá terem se preocupado em discutir e implementar medidas de reparação histórica, equidade e justiça social para populações e territórios mais afetados pelas décadas de proibicionismo da planta. Naquele momento, sendo o 11º estado norte-americano a legalizar a cannabis para uso adulto, Illinois pôde observar e aprender com os modelos dos 10 estados que avançaram na legislação antes dele e amadureceu o debate para outras camadas sociais de discussão, contemplando questões de raça, classe e de oportunidades iguais para os diferentes setores e atores do mercado legalizado. De lá para cá, outros estados norte-americanos e países ao redor do globo avançaram nos debates acerca de políticas de reparação histórica relacionadas com a questão da política de drogas e modelos regulatórios da cannabis, com objetivos de reparar e reduzir os danos sociais da proibição. A presença cada vez maior e mais atuante de intelectuais negros e moradores de periferias nas marchas da maconha espalhadas pelo Brasil reforçaram a noção de que não é só para fumar que marchamos. A discussão sobre a interseccionalidade das desigualdades raciais, de gênero e de classe, cada vez mais disseminada em coletivos antiproibicionistas, ajuda na conscientização sobre o caráter racista e classista da proibição da maconha e de outras drogas, cuja repressão é direcionada exclusivamente às favelas e periferias. Esse movimento de denúncia da guerra às drogas como um instrumento de sustentação da escravidão ajudou a eleger a reparação histórica entre as principais demandas associadas à regulamentação da maconha. Sendo a reparação histórica uma demanda que é parte do repertório de mobilização do movimento negro, que nos dias atuais se justifica pela exclusão e discriminação racial que possui seus alicerces na escravidão e no racismo científico, que apesar de extintos, deixaram um legado simbólico, subjetivo, econômico, social e político. Entre os caminhos para atingir tais efeitos, pesquisadores sobre o tema afirmam ser necessário implementar uma agenda de reparação que pode incluir diferentes políticas de patrimônio, cultura, memória e ações afirmativas. Nesse sentido, a luta por uma reparação histórica direcionada às vítimas do proibicionismo poderia servir para reparar a população negra e favelada, tanto materialmente quanto simbolicamente por meio da responsabilização do Estado e da cobrança por reconhecimento e redistribuição.
Dessa maneira, é possível interpretar a vinculação entre a regulamentação da maconha e a reparação histórica como uma estratégia oportuna nesse momento histórico em que empresas estrangeiras e brasileiras já estão lucrando com a venda dos produtos manufaturados à base de maconha para tratamento de doenças. O que os ativistas cobram é: qual contrapartida será feita para as pessoas que sofrem e assistem vidas serem ceifadas por uma guerra promovida para coibir a venda dessa mesma planta que hoje enriquece investidores do setor farmacêutico? Mas como podemos definir o que é reparação histórica na prática? Como esse conceito e esse debate se inserem no contexto brasileiro? Quais bons exemplos temos implementados e o que é imprescindível entender sobre esse tema para disputá-lo na sociedade por uma perspectiva antiproibicionista? Para aprofundar, contextualizar e compreender melhor a discussão sobre reparação histórica nas políticas de drogas, eu recebo para trocar comigo a Dandara Hudson, que é assessora e consultora em desenvolvimento de projetos sociais junto a ONGs de defesa dos direitos humanos, pesquisadora do transfeminismo, relações de gênero, poder, direitos humanos e teoria crítica do direito. É integrante da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RENFA, da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, da Agenda Nacional pelo Desencarceramento e da Coalizão Negra por Direitos. Também participa Lídia Gama, que é ativista antiproibicionista, abolicionista penal e de direitos humanos, formada em políticas públicas para mulheres. É advogada do projeto Teto, Trampo e Tratamento, TTT, e militante pela Articulação Nacional de Marchas da Maconha, Marcha da Maconha de São Paulo e de movimentos negros e movimentos de mulheres negras. E fechando o trio de convidados, o Fábio Félix, que é deputado distrital no Distrito Federal pelo PSOL. Ele é assistente social, ativista LGBTQIA+, professor e servidor do sistema socioeducativo. Ele foi o primeiro deputado distrital assumidamente gay eleito para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, sendo na ocasião o mais votado da história, e preside as comissões de Direitos Humanos e da Vacina, além de ser o relator da CPI do feminicídio. Recentemente, apresentou um projeto de lei que estabelece mecanismos de reparação de danos causados às populações afetadas pela proibição da cannabis e outras drogas no Distrito Federal. Tenho certeza que a gente vai ter uma troca muito rica e compreender de forma mais profunda esse tema e o momento atual do Brasil no enfrentamento dessa questão. Olá, Dandara, olá, Lídia, olá, Fábio, sejam bem-vindos ao Maconhômetro. É um prazer muito grande receber vocês aqui para essa troca. Olá, boa noite, salve, salve, galera. Um prazer estar aqui. Olá, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Salve, salve, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Então, pessoal, para começar, queria pedir para vocês dividirem com a gente um pouco sobre a trajetória de vocês nesse campo das políticas sobre drogas, como se inseriram nesse campo e se tornaram militantes e profissionais que encampam e disputam esse tema por uma perspectiva antiproibicionista na nossa sociedade. Arrasou. Gente, boa noite, eu sou Dandara Hudson, defensora de direitos humanos aqui na região da Transamazônica e Xingu. Hoje sou advogada, sou mestranda em Direito e Desenvolvimento da Amazônia, mas a política de drogas ela me encontra no momento quando eu vivia em situação de rua e era trabalhadora do tráfico, e como trabalhadora do tráfico sofri muitas repressões, principalmente da segurança pública, e essa indignação que as ruas me trouxeram, junto com essas, também me trouxeram essas armas antiproibicionistas. E depois, a partir do momento que eu enveredo nos direitos humanos, também pela defesa dos direitos socioambientais, porque sou da região do interior do Pará, da região da Transamazônica e Xingu, sou expropriada pela hidrelétrica de Belo Monte também, e também vi de perto o contexto de como nascem os reassentamentos urbanos coletivos, que são palcos para chacinas policiais que ocorrem na região da Transamazônica, causada por esses megaprojetos. E aí essas duas experiências me trouxeram para fazer o que eu faço hoje, que é interseccionar essa luta antiproibicionista, essa luta pela reforma da política de drogas, também a luta socioambiental pela defesa da terra e do território na região amazônica. E foi assim que eu cheguei até aqui. Eu atualmente faço parte da RENFA, da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, sou assessora de projetos na Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, que inclusive é parceira da plataforma, da Marcha e do Maconhômetro também. É um pouco assim. Bom, gente, Lídia Gama aqui. Eu iniciei formando em 2017, mas maconheira há mais de 2 décadas, não vou falar exatamente quanto, né? Eu iniciei essa trajetória
Bom, eu faço parte de movimentos negros, né? Faço parte da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. E eu também atuo como acolhedora e orientadora jurídica da Casa de Marias, né, que é uma casa de mulheres negras aqui que atuam com a saúde mental, né? E aí, o que eu percebi? Eu percebi que nesse trabalho na Casa de Marias, muitas dessas mulheres estavam com questões relacionadas à família, frente a drogas, né, a substâncias, né? Que são problematizadas ali na família, muitas das famílias não têm essa compreensão de como agir, né? Ao mesmo tempo que, sendo mulheres negras, eu também encontrei algumas questões na marcha das mulheres negras. Então, aí o que eu percebi? Eu percebi que a gente precisava atuar nessa área, dar mais diversidade, dar outros pontos de vista, dar um acolhimento a essas famílias, né? E foi nesse momento que chegou a Marcha da Maconha, assim, na minha trajetória de ativista, né? E eu consegui linkar com a luta da cultura, porque a cultura também é uma redução de danos, né? Então, quando a gente está nessa luta na base de movimentos negros e de cultura negra, não tem como não pautar esse assunto. E foi assim que eu iniciei essa trajetória antiproibicionista na minha vida de ativismo e militância, através aí do abolicionismo penal, a qual também eu sempre tive essa linha, né, de abolicionista penal. E aí chegou a Marcha da Maconha, que teve toda essa linkada de movimentos que eu atuei. Foi assim que eu cheguei. Olá, pessoal. Eu sou Fábio Félix, sou assistente social, militante de direitos humanos aqui no Distrito Federal e atualmente sou deputado distrital pelo PSOL, estou no segundo mandato e essa tem sido sempre uma pauta prioritária. O meu primeiro contato com essa discussão da política de drogas, a legalização das drogas, a legalização da maconha, tem uma relação direta com a minha atuação profissional e com a defesa dos direitos humanos. Eu sou assistente social do sistema socioeducativo, uma carreira pública aqui no GDF, e sempre atuei nas unidades de internação socioeducativas. Aqui a gente tinha o CAGE, que era similar às antigas FEBEMs, e eu atuei como assistente social, fazendo atendimento psicossocial aos adolescentes em cumprimento das medidas socioeducativas. E sempre, obviamente, percebi uma distorção enorme e uma lógica profundamente racista na forma como essa política de segurança pública e de repressão ela é conduzida, e que toda a lógica de política de drogas é legitimada por essa estrutura social racista e excludente. Então isso ficava muito evidente pelo perfil dos adolescentes no cumprimento da medida socioeducativa, mas também com a criminalização da droga e a criminalização da droga como um instrumento para, de alguma forma, ampliar o processo de punição e de retirada de direitos e de cidadania desses jovens no cotidiano do atendimento. Então isso me vinculou muito ao tema, né, para discutir mais, debater, e depois, posteriormente, no Legislativo, já também como militante / deputado distrital, sempre defendendo abertamente a pauta da legalização da maconha, de uma nova política de drogas e defendendo, mesmo nesse contexto tão difícil, que as secretarias de saúde, que o Estado reconheça como prioridade a política de redução de danos e não a política de criminalização. Então, um pouco esse o meu vínculo, e como mandato hoje a gente tem relação com diversos movimentos que tratam desse tema aqui no DF, e aí a gente tenta alinhar com esses movimentos a construção de legislação, de política pública, de pressão, de rua, e é por aí que a gente tem atuado, que eu tenho atuado nessa temática. Sensacional, gente. É interessante ouvir vocês porque fica bem nítido assim, o quanto que essa pauta da regulamentação da maconha e outras drogas, o quanto que ela é transversal na nossa sociedade, o quanto que ela abrange vários outros temas, né? Então isso é bem maneiro. Então eu queria pedir para vocês explicarem também para os nossos ouvintes esse conceito de reparação histórica. Para além de tudo isso que nós introduzimos, queria saber de vocês quais medidas efetivas de reparação histórica no campo das políticas sobre drogas podem ser desenvolvidas aqui na perspectiva de vocês.
Eu posso começar porque recentemente a gente apresentou um ensaio de debate sobre esse tema no Legislativo. A gente apresentou um projeto de lei aqui na Câmara Legislativa do DF sobre reparação em relação à proibição da cannabis medicinal. Óbvio que a gente tem muitas limitações. Eu sou uma espécie de deputado estadual, que aqui é deputado distrital, né, no DF. Então, a gente tem limitações legislativas para apresentar propostas nesse tipo de temática, porque muita coisa é matéria federal. E o que a gente está propondo? Que haja uma discussão, a ideia do projeto de lei é levantar a discussão sobre reparação histórica. Então, quais são as consequências negativas da proibição das drogas no formato que é praticado hoje? A gente sabe que é o aumento da população carcerária, a criminalização da juventude e a violência direta do Estado, inclusive letal, com assassinato de jovens, especialmente jovens negros. Então, a nossa ideia é que a cannabis medicinal e toda a arrecadação do Estado, ou pelo menos parte da arrecadação do Estado, com agora os mecanismos de regulamentação da cannabis medicinal, e por que a gente está tratando no PL só da cannabis medicinal? Porque é a única hoje que há viabilidade para arrecadação, porque é a única que tem algum tipo de possibilidade de regulamentação a partir do marco legal que a gente vive hoje no Brasil. Então, a ideia é que haja isenção fiscal para as empresas que tenham no seu quadro dirigente pessoas egressas do sistema prisional, que hajam benefícios fiscais para as empresas, sociedades organizadas em torno da cannabis medicinal, que empreguem nos seus quadros um número significativo de pessoas também oriundas do sistema prisional. Então, a tentativa, óbvio que o conceito de reparação histórica, então nessa primeira fala aqui, a ideia não é fazer uma discussão conceitual, pelo menos da minha parte, sobre reparação histórica. Eu sei que reparação histórica é a tentativa de gerar uma compreensão social ampla de que aquela política praticada ou o formato daquela política gerava uma série de danos estruturais a segmentos importantes ou a maiorias da população. E aí eu acho que esse reconhecimento pede do Estado a criação de políticas públicas que possam promover essa reparação. Então, política de memória, política de reflexão sobre os impactos disso no sistema prisional, da violência do Estado, da atuação das polícias. Então, eu acho que essa reparação histórica, ela sempre é mínima, perto do dano causado, especialmente numa temática tão importante como essa. Então, a nossa ideia hoje é, com esse projeto de lei, gerar o debate. Por que não as novas iniciativas que vão surgir a partir da legalização e da regulamentação, especialmente daquilo que está avançando mais rápido, que é a cannabis medicinal, ela não gere impacto nessa área. Então, toda a arrecadação em torno da cannabis medicinal tem que ser vinculada para a reparação da política proibicionista, seja com políticas direcionadas à saúde mental, seja com política de inserção e inclusão das pessoas oriundas do sistema prisional, ou, no caso da nossa proposta, também criação de isenção fiscal para as empresas que tratam do tema e têm no seu quadro dirigente pessoas oriundas do sistema prisional ou tenham um número significativo de trabalhadores contratados oriundos também do sistema prisional. Então, essa é uma ideia mais materializada, mais concreta de tentar gerar essa reflexão e essa noção de reparação. Bom, gente, eu acho que quando a gente fala de reparação, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no porquê do reparação, né? Quer dizer, nós temos aí plantas, tá? Vamos falar sobre plantas. Eu estou falando aqui sobre a planta maconha, planta coque, enfim. Todas essas plantas, elas foram usadas por séculos pelas populações ali dos seus territórios, pelos povos originários, enfim, né? E aí, a partir de que momento que essas plantas passaram a ser proibidas, né? Acho que quando a gente fala sobre reparação, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o porquê que foram proibidas. Porque aí a gente vai vir com todo um processo da escravização, de tomada de territórios, de tomada de culturas, de criminalização de condutas, né? Então, quando a gente fala sobre reparação, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o porquê que plantas que foram usadas há séculos, há milênios, foram proibidas e em que momento que elas foram proibidas, né? Então, quando a gente começa a deschavar
esse pensamento, a gente percebe que, por exemplo, a maconha, em 1830, ela foi criminalizada aqui no Brasil, com o Pito do Pango, né, a criminalização do Pito do Pango. E aí, a partir dessa criminalização, a gente já começa a ver questões raciais, porque, para aqueles que não sabem, né, o Pito do Pango, na lei de 1830, versava o quê? Que o boticário pagava a multa e o negro era preso. Então, quando a gente começa a falar sobre essa reparação, a gente já tem que começar a pensar nesse momento. Quem era já de fato preso naquele momento, entendeu? E é por isso que a gente precisa compreender o que é essa reparação e para quem é essa reparação, né? Porque quando nós falamos que em 1830 já tinha negros sendo presos por fumar e os brancos pagando multa, porque na ocasião o boticário era o branco, né? Era quem tinha o capital, era quem tinha uma casa para se vender, enfim, né? E para o negro era meio que impossibilitado isso, né? Então, quando a gente fala sobre essa reparação, é nesse sentido. Por que todo um passado foi usado, em que momento que passou a ser criminalizado e quem foi criminalizado por esse racismo institucional e esse racismo sistêmico que perpetua desde o tempo da escravidão aqui. Quando nós falamos de pessoas que vendem, pessoas que usam a criminalização, nós estamos falando de raça, classe, gênero, orientação sexual, e nós estamos falando também sobre territórios, né? Acima de tudo são os territórios. Então, quem são essas pessoas que são presas? Quem são essas pessoas que usam a pior droga? Quem são essas pessoas que não são conscientizadas especificamente, até mesmo sobre o que essa substância causa em você? Tá? Então, quando a gente pauta, por exemplo, o próprio encarceramento hoje, quem são aquelas pessoas que estão encarceradas? Quem são aquelas pessoas que entram e saem das cadeias a todo momento por conta de uma substância em que muitos hoje já têm um HC que pode ser usado, entendeu? Então, quando a gente fala sobre a reparação especificamente, é importante entender que milênios, séculos foram usados, o momento que foi criminalizado, o porquê foi criminalizado, que é justamente sobre esse controle de corpos, né? Na ocasião, por exemplo, 1830. 1820, a gente teve umas rupturas de políticas, né? O Brasil deixa de ser colônia, passa a ser império, muitos negros na rua, e vamos criminalizar essa conduta. Então, para falar de reparação, antes de mais nada, a gente tem que pensar nesses porquês, para aí a gente conseguir avançar nesse assunto. E de que forma que se repara? Se repara com uma política pública voltada para essas pessoas que foram encarceradas, então a gente busca uma anistia, a gente luta por uma anistia dessas pessoas que estão encarceradas e que foram encarceradas, nós lutamos por uma educação, principalmente uma educação antirracista que vai pautar esse 1830, enfim, para dar uma compreensão dos porquês da criminalização, e nós pautamos também a reinserção dessas pessoas num mercado de trabalho, principalmente quando a gente fala de lugares que precisam de atenção. Então, se a gente fala, por exemplo,
de uma reinserção no mercado de trabalho, por que não atuar com essas associações, sabe? Dar esse foco nessas associações, principalmente as associações populares, entendeu? A gente fala sobre a maternidade que foi tirada de muitas porque foram para uma cadeia e perderam os seus filhos naquele momento. Nós falamos sobre os policiais que não respeitam o gênero, que não respeitam a orientação sexual e que acabam, por exemplo, fazendo uma revista numa mulher cis ou trans, entendeu? Quando a gente fala de reparação, a gente tem que linkar com todo um passado para conseguir ver o presente e entender um futuro. Porque nós temos hoje um alto índice de pessoas encarceradas que vão sair e não vão ter um mercado de trabalho para trabalhar. Então a gente vai falar também sobre a desigualdade social, principalmente nos territórios periféricos, que é onde se mais encarcera, que é onde se mais tem chacinas policiais, com o motivo justamente dessa guerra às drogas. Tá? Então, sim, inicialmente eu venho trazendo isso como reparação, porque para a gente falar sobre reparação, a gente tem que falar por que e para quem vem essa reparação. Obrigada, Lídia. E eu vou ser um pouco bem objetiva, porque a companheira Lídia e Fábio também já trouxeram elementos que são centrais nessa discussão sobre reparação, mas uma reflexão que eu costumo fazer e costumo chamar que façamos juntos é a seguinte: porque quando nós falamos de reparação histórica, nós temos, evidentemente, alguém que vai reparar, alguém que vai fazer algo, né? E nós temos que primeiro tirar dessa discussão e popularizar que não é o agente que irá reparar, que é o único responsável por dizer como irá reparar e de que maneira e quando irá reparar. E eu falo isso porque nós sabemos, evidentemente, quando nós falamos de reparação sobre política de drogas, o Estado é o principal responsável por realizar reparações históricas. Mas nós vivemos em um momento que, quando nós observamos num primeiro momento, dá a impressão de que nós estamos esperando a boa vontade do Estado de realizar essa reparação. Parece que o tempo é o tempo do Estado, parece que ele pode dizer quando ele vai reparar, quando é que ele consegue reparar, quando é que tem um contexto propício para reparar. E por mais que a reparação seja realizada por esse agente, o principal responsável seja o Estado, essas políticas de reparação, elas precisam levar em consideração as bases comunitárias, precisa levar em consideração, como Lígia falou, os territórios, precisa levar em consideração comunidades e povos tradicionais que vêm aí milenarmente sendo atacados por essa política que vai se reinventando e o Estado empurrando a gente com a barriga. Porque é isso que ele faz. Porque o mesmo Estado, e aí eu já adianto que uma das políticas de reparação que eu sempre pauto, nós, os movimentos sociais, as lideranças antiproibicionistas, as pessoas usuárias de drogas, nós precisamos de um processo de descriminalização pública, porque o nosso trabalho é criminalizado todos os dias. Nós somos tratadas, nós temos que fazer terapia para que a gente consiga se convencer de que nós não somos criminosos, de que nós não somos criminosas, para que a gente consiga peitar em polícia, para que a gente consiga poder ir lá na Marcha da Maconha, porque ver, por exemplo, a Marcha da Maconha é uma lindeza e tudo, mas ninguém para pensar o processo mental que as pessoas envolvidas têm que fazer para botar sua autoestima lá em cima, botar seus conhecimentos lá em cima, porque existe um processo criminalizatório, difamatório, que nos calunia todos os dias e é operado pelo próprio Estado, que utiliza isso como uma grande cortina de fumaça para que fique empurrando com a barriga as políticas de reparação, que ele mesmo é o responsável. E aí, e é por isso que essa discussão é muito complexa, e aí eu falo assim, é muito importante que nós ocupemos espaços de poder e decisão, principalmente no parlamento, principalmente no poder legislativo, para que nós consigamos mudar minimamente essa política, porque essas são as engrenagens que nós temos. Mas eu, como uma mulher de comunidade, e que vim de uma comunidade ribeirinha, sou filha de pescadores, sou usuária de drogas ali do Rio e da Floresta, e também aí estou galgando essa parte para um dia chegar no parlamento, eu posso dizer categoricamente que as políticas de reparação elas não vão ser paridas sozinhas dentro do parlamento.
elas precisam levar em consideração, elas precisam dar uns 10 passos para trás e precisam levar em consideração o que ainda não foi dito pelas comunidades, o que ainda não foi dito por muitas mães e familiares que ainda choram aí nesse processo de genocídio que existe em curso pela política de drogas. Então, assim, eu não conseguiria dizer uma fórmula da reparação. É claro que a gente tem muitos bons exemplos, como a gente precisa de anistia no sistema carcerário, aliado a políticas voltadas para egresso do sistema prisional. A gente precisa de um processo indenizatório para as mães e para as famílias de vítimas do genocídio pagas pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, entendeu? E nós temos meios para fazer isso. E aí nós temos essas ideias, mas existem reflexões mais profundas que precisam ser feitas, porque tanto a anistia quanto a necessidade de indenização são políticas de reparação que nasceram ouvindo as comunidades. Foram quando as mães, quando as pessoas agressas do sistema prisional conseguiram chegar no palco aí dos movimentos sociais do terceiro setor e essa pauta foi colocada. Porque antes a gente ficou durante muito tempo silenciadas e um dos motivos pelo qual o lobby da cannabis medicinal, da maconha medicinal, tomou conta de tudo e é o único subterfúgio que nós temos, e estamos cada vez mais podendo falar do uso recreativo da substância, podendo falar da autodeterminação dos corpos, falar de liberdade de corpos. Temos que estar embarcando aí no que eles estão deixando a gente pautar, que é a parte apenas do Sistema Único de Saúde, que é extremamente importante, mas ainda não é a única pauta prioritária das comunidades. Não é a única pauta prioritária de principalmente comunidades tradicionais. Nós temos muitas comunidades, por exemplo, no Rio Xingu, que estão impossibilitadas ou então se clandestinizando para realizar rituais religiosos com a planta por conta do processo de criminalização que avança. E isso a gente está falando de outro espectro que não está dentro ali só da saúde. Estamos falando de outro lugar que também leva essa liberdade de corpos que ele já trouxe, que também traz essa parte. Então, eu acho que todas as ideias que nós temos, todas as frentes que estamos lutando são muito legítimas, mas existe um ponto de conexão aí que nós ainda precisamos encontrar e muito disso que nós estamos fazendo hoje, se não nasce na base, se não nasce na comunidade, precisa ser revisitado por essa comunidade, precisa ser revisto por essa comunidade, para que a gente siga num processo que essa memória, essa reparação, ela já começa a acontecer no ao vivo aqui, sabe? Porque a gente está falando de reparação como se fosse só do que aconteceu lá, mas quando é como o Cazuza fala, jornal de ontem, notícia de anteontem. Então, as comunidades que estão sendo invisibilizadas hoje já estão sendo invisibilizadas agora. E aí, como é que a gente já pauta essas comunidades agora? Como é que a gente tira elas da invisibilidade agora nesse debate, sabe? E isso é uma reparação que a gente consegue realizar de uma maneira automática dentro do nosso discurso. Eu só digo que, para realizar a reparação, não precisamos perpetuar invisibilidades. Uau, galera, alto nível esse debate. Bom, conforme a gente falou na introdução do programa, alguns lugares já estão implementando políticas de reparação em modelos regulatórios em que a cannabis já é legalizada. Então, a gente tem o exemplo de Illinois, Nova York, mas outros estados norte-americanos que também já se preocuparam em instituir essas medidas que incluem e favorecem indivíduos e comunidades mais afetadas pela proibição. E aí temos também outro exemplo, que é do próprio presidente Joe Biden, que concedeu o perdão para todos os cidadãos do país condenados por parte ou uso de maconha com base em lei federal. E aí vocês já falaram, já deram vários exemplos que a gente sabe que são inspirados também aí nessas práticas de reparação histórica norte-americanas. O Brasil mesmo foi muito influenciado por esse conceito norte-americano. Então, eu queria saber de vocês, já que vocês já falaram tanto sobre isso, na verdade, o que vocês acham que dá e o que vocês acham que não dá para a gente tirar de experiências regulatórias de outros países. E acho que vocês já passaram um pouco por isso, mas se vocês puderem aprofundar um pouco mais. Eu posso começar de novo? Eu acho que a Dandara trouxe um pouco a chave da discussão, que é essa participação coletiva. Eu acho que a participação coletiva na construção das estratégias de reparação, eu acho que vai ser fundamental para a gente conseguir avançar em modelos de reparação que funcionem. Obviamente que a gente está falando de um país enorme, como é o Brasil, que essas estratégias vão passar pelas realidades dos territórios, das regiões. Essa discussão vai passar pelo protagonismo dos movimentos sociais e pelo protagonismo das populações mais afetadas pelas políticas proibicionistas, pelas políticas de repressão, pela negação histórica do lugar cultural, inclusive da planta, como já foi discutido aqui, e
da necessidade dos movimentos de avançar para além da pauta estritamente medicinal, que tem sua importância, mas também para a liberdade dos corpos, como a Dandara falou, e o uso recreativo. Então, eu acho que essa discussão tem que ser coletiva. Eu acho que o nosso desafio agora é buscar essas experiências internacionais que os movimentos antiproibicionistas no mundo têm trazido para suscitar o debate. Porque o nosso conceito de reparação histórica, digamos, não é... O conceito geral de reparação histórica não é um conceito estático, mas é um conceito centrado na realidade dinâmica. Então, muito bem, se algumas iniciativas como essa tiveram, e muitas delas acho que nos inspiram, com certeza, como a anistia que está colocada aqui para pessoas por porte e uso, ela é fundamental. Me parece que é uma medida de reparação que tem que ser adotada no Brasil. E aí isso tem que ser discutido com o conjunto dos movimentos no país. Então, se essas medidas elas inspiraram e foram pauta do movimento antiproibicionista nos Estados Unidos, que conseguiu avançar em muitos estados com a regulamentação, inclusive agora com a descriminalização de pessoas por lei federal, que a gente ache por aqui os mecanismos, aqueles que nós queremos e buscaremos através da luta coletiva, através das marchas, da mobilização, e aqueles que nós temos condição de, desde já, buscar a implementação. Eu acho que em diversas políticas públicas. Então, eu acho que a chave para esse debate, resumindo, é a discussão coletiva. Nós vamos achar o nosso conceito de reparação histórica a partir da nossa realidade, das violações estruturais que nós vivemos nessa temática. E aí a nossa ideia de apresentar, inclusive, o projeto de lei, é muito para colocar o bode na sala, né? Jogar a discussão, porque é uma discussão que eu penso aqui, né, todo mundo aqui acompanha o legislativo e sabe como os legislativos são retrógrados, atrasados, e não fazem debate sobre esse tema. Esse tema, inclusive, é mais do que um tabu. No momento que nós estamos vivendo, a extrema-direita trata esse tema como um absurdo completo quando a gente levanta essa discussão no Poder Legislativo. Então, acho que a nossa função é tentar pegar esse tema agora. Eu também não conseguiria cravar quais são os mecanismos concretos que garantiriam isso, mas a gente vê aí alguns caminhos possíveis que podem apontar para o mínimo de reparação. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que é o seguinte: anistiar o porte quem usa, no Brasil, não vai mover ponteiro nenhum. É anistiar a venda, é anistiar o tráfico. Porque a gente sabe que a forjada pelo sistema judiciário não, né? Pela polícia ali, né? Porque para ir para o judiciário a polícia tem que levar e às vezes é uma balança, às vezes sabe, são coisas mínimas que se enquadram no tráfico. Então, para mim, a anistia também vai na venda, tá? Tem um certo problema com a regulamentação. Para mim, é descriminalizar mesmo. Porque o que não está na regulamentação está errado, sabe? Se está errado, provavelmente vai ter uma punição de acordo com a lógica punitivista que a gente tem nos nossos legislativos, enfim, tá? Uma coisa que eu acho que não funciona também é esse lance de quantidade e lugar. Porque tem alguns lugares por aqui que já, inclusive, trabalham com essa questão da regulamentação, que continua o encarceramento do povo negro, porque a quantidade não dá, aí você quer fumar mais, você não pode, aí você tem que comprar, aí vai ter que ir para o mercado ilícito, o quanto de tem muito maconheiro no Brasil, o quanto de fato essas pessoas vão conseguir produzir legalmente para que essas pessoas possam usar. E uma coisa que é essencial, gente: desigualdade social. Quem vai ter o direito de comprar? Porque você vai falar para o mano que está vivendo numa comunidade, eu vou falar numa favela, não vou falar comunidade, não. E tem muitos que podem ir numa associação. E quem não tem nem o dinheiro da larica? Larica, para quem não sabe, né, a comida ali, né? Como é que a gente faz com essas pessoas? Porque quando a gente fala sobre
associação, enfim, a gente está falando de uma estrutura para isso. E a gente está falando de um Brasil que não tem estrutura para nada. Então, antes de mais nada, a gente tem que descriminalizar, porque aí deixa de ser crime. E aí falar sobre a venda, onde que você vai vender? Quer dizer, quando começa a ficar bom, você vai tirar da favela? Favela que gira dinheiro. Que o pessoal fala muito do narcotráfico, enfim, né, as grandes coisas, mas a gente está falando de comida no prato. Você vai tirar a comida do prato dessas pessoas que estão ali na ponta da lança vendendo? Vai ter mercado para todas essas pessoas? Entendeu? Então, eu acho que funciona em alguns aspectos, sim, as associações, mas a gente tem que falar sobre, de fato, toda uma sociedade e não só aquelas pessoas que estão vinculadas à associação. É complicado falar sobre isso, mas se você for no Uruguai, que é uma referência para cá, né? América Latina, né? Nós somos africanos, né? Também ali, temos negros ali, e aí a gente tem que começar a ver desses lugares quem são essas pessoas que ainda estão sendo presas pela venda ilícita. E é o que acontece no Brasil. Hoje no Brasil se prende quem vende. Quem são essas pessoas que são presas que vendem? Onde é que estão essas pessoas? Quando começa a ficar um debate interessante, a primeira coisa que falam é de tirar da favela. Vamos tirar. Aí vem sempre aquela plaquinha daquela senhora, mãe, né? Geralmente é uma mãe branca, classe média, enfim, quero que legalize para o meu filho não ir na biqueira. E aí? Tá bom isso pra gente? Isso não tá bom, porque se eu quiser comprar na favela, eu quero comprar na favela. E aí? Vou ser criminalizada pelo lugar? Entendeu? Aí é que tá a questão. Então a gente sabe o que não vai funcionar no Brasil. Porque a gente fala de regulamentação, a gente fala de legalização, mas a gente está esquecendo de uma galera que não tem dinheiro. Ou que o prazer de fumar é tanto que aquelas quantidades mínimas são, assim, até uma palhaçada. Assim, a minha visão é nesse sentido. É a gente olhar principalmente para a desigualdade social. Porque tem gente que compra uma paranguinha de 10, porque é só o que tem de dinheiro. Quem é que vai dar a receita para se comprar? Se é que vai ser por receita. Você vai estar investindo mais uma vez na indústria da punição. Porque quem não tem a receita vai apanhar na cara porque não tem a receita e vai ser preso. Então, a primeira coisa, ao meu ver, tá? Gostaria muito depois de escutar a Dandara Benhali, maravilhosa, espero que vá para o Legislativo, também estou nesse pensamento, vamos invadir Brasília, quero Congresso, entendeu? Mas é isso, são essas pessoas, porque a forma que está sendo falada agora não está atingindo aqueles da ponta. E aí a gente não vai falar sobre reparação para aqueles que têm que ser reparados. A gente vai falar o quê? De uma reparação para quem tem dinheiro. Então, o que funciona, de fato, a gente precisa conversar entre todos os movimentos sociais, porque o que acontece no Congresso, nesse momento, é um absurdo porque está sendo de acordo com a cabeça deles. A gente tem que pautar como movimento social que deveria estar lá dentro. É a política como tem que ser feita. Nós lá dentro. E não o que eles acham que tem que ser feito. Mas, antes de mais nada, a gente tem que pensar na descriminalização. Porque se a gente não entende uma descriminalização, a gente vai ficar inventando inúmeras formas de punir. Seja de uma forma administrativa para aqueles que não têm a receita, que é o que está acontecendo hoje, que eles querem simplesmente dar multa em usuário. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que ver. O que funciona para o Brasil com uma imensa desigualdade social e o que não funciona. Quantidade, lugar, receita. Não funciona. Porque não vai atingir quem está sendo preso.
Porque justamente tem gente hoje sendo presa por nem às vezes portar um baseado, mas você estava naquele lugar. Até provar que focinho de porco não é tomada, você vai tirar quanto tempo do irmão que está ali, do mano que está ali, da mana que está ali, entendeu? E quem tem o direito de fumar? Quem tem o direito de ter prazer no Brasil? Se a gente não começar a pautar a desigualdade social também nessa esfera, a gente vai continuar encarcerando. Porque aquilo que não é legal acaba sendo crime nessa mente punitivista do Brasil. Entendeu? Então, o que funciona é a reforma agrária, é uma descriminalização dos territórios que plantam e vendem, é parar com essa burocracia horrorosa que até para um HC, e a facilidade que o judiciário tem de tirar esse HC. Isso tudo funciona. Agora, o que não funciona é não pensar na desigualdade social no momento em que o coleguinha do lado pode não ter o dinheiro para ir comprar no lugar, pode não ter dinheiro para ir buscar um médico de maconha, entendeu? Eu penso que tem que funcionar para todos. E aí é que complica, porque quem detém o poder não está vendo aquele da ponta lá e está colocando no mano que está vendendo na biqueira a culpa por toda uma guerra às drogas. Eles culpam quem está na biqueira. Eles não culpam o avião da FAB que vem cheio de droga para o Brasil. Sacou? Então, o que vai funcionar no Brasil é o raciocínio e a sensibilidade com aqueles que não têm nada. Porque hoje, por exemplo, eu faço um trabalho na Cracolândia, eu sou advogada de um projeto na Cracolândia. Eu não estou falando só de maconha, estou falando de crack em sua maioria, tá? Aquele pessoal vai ter dinheiro para fumar um baseado? E o baseado é redução de danos, tá? Maconha reduz danos. Mas aquele pessoal, como é que vai fazer para não ser criminalizado por comprar, por fumar, porque não tem dinheiro para ir naqueles lugares em que o Estado vai determinar que, entendeu? Então, assim, o que vai funcionar é isso, é pensar na desigualdade social que o Brasil tem e nas pessoas que estão ali na ponta, vendendo, trazendo comida para o próprio prato e que vai perder o trampo. Ou que vai continuar sendo preso pelo trampo em que em outros lugares não vai estar legalizado. Entendeu? Então, para mim, a primeira coisa, anistia também a venda em todos os lugares. A gente vai começar a falar de comércio, a gente não vai falar de tráfico. Para mim, isso funciona. Agora, quantidade, lugar, específico, associação, para mim, eu acho que vai ser bem difícil e, para mim, ainda vai causar ainda mais essa desigualdade. Para mim, é isso. Muito obrigada, Lídia e Fábio. E, assim, eu vou tentar ser bem concisa, mas a pergunta é, quando nós olhamos para essas experiências internacionais, né, quais são esses modelos, o que a gente pode deixar, o que a gente retiraria desses modelos. Nesse contexto, sendo uma mulher preta brasileira, travesti aqui da região amazônica, eu sou muito radical nesse contexto. Para mim, olhando para esses modelos internacionais, a gente não pode pegar e nem retirar nada, absolutamente nada. O Brasil, ele é um país que tem características tão específicas em relação ao proibicionismo que nós precisamos criar uma política antiproibicionista com a cara de Brasil.
que o que está dando errado é justamente nós tentarmos replicar a métrica que foi utilizada em outros países. Se eles já conseguiram chegar na métrica da dose, do tamanho, da quantidade, que é isso que ele já fala, isso não importa, para mim também não importa, sabe, Lídia? Porque o Brasil, e aí eu volto trazendo para o caso do Brasil, e no caso do Brasil, especificamente para mim não importa, porque existe uma pedra angular na formação da sociedade brasileira que se chama racismo. E o racismo, ele reflete diretamente na política proibicionista como ela é hoje. Então, e o racismo, ele opera na sociedade brasileira, ele operou na sociedade brasileira, tanto dentro da instituição como política de governo, porque o racismo ele já foi política de governo institucionalizada no Brasil, de uma maneira que não foi nos outros países. Sabe? Então, isso faz com que nós tenhamos hoje um contexto social, um contexto socioeconômico que é muito único no mundo, na América Latina, e eu falo só de América Latina, mas no mundo, que nós, e é por isso que nós, e eu estou falando aqui, não que nós não fizemos nada até agora, fizemos tudo, só que se nós olharmos, nós temos que ver o tanto que nós somos foda, porque tudo que nós fizemos até agora, por mais que tenha aí pessoas que dizem que foi baseado ali, assim, assado, é tudo muito original. É tudo muito original, sabe? Então, e isso não foi por acaso. É muito original porque o Brasil tem características muito únicas e tem a pedra angular do racismo que está ligada diretamente ao proibicionismo. Quando a gente tem aí a falsa abolição em 1888, um ano depois a gente tem o Código Penal do Império que vem e, bum, criminaliza justamente, principalmente aí a cannabis, é claro, ninguém falou da coca dos barões do café naquela época ainda, mas já se falou na erva dos pretos, que era assim que eles falavam, mas isso foi institucionalizado no Código Penal do Império no Brasil. Olha desde quando é política de governo contra a população preta o proibicionismo no Brasil. Então, não tem como comparar com outro país dessa América, não tem como comparar para que a gente pegue as mesmas métricas, e o mesmo compasso. Porque também a gente fica pensando, tá, o vizinho tal regulamentou, o vizinho tal regulamentou, e isso, para mim, como proibicionista, não me afeta, de assim, eu queria estar lá, eu queria de jeito nenhum, porque é a métrica deles, é a parada deles, é o rolê deles, e não tem nada a ver com a velocidade que eu consigo colocar no Brasil. Porque no Brasil também, por conta do racismo, existe essa grande hipocrisia que Lígia também tocou. O ecossistema do uso de substâncias, o ecossistema de substâncias, ele já é legalizado no Brasil, ele já é acessível no Brasil, mas para quem? Para quem mora no bairro correto, para quem tem a cor da pele correta para o Estado, né? Para quem tem o poder aquisitivo correto para acessar essas políticas. Porque ao mesmo proibicionismo, a ocupação que a gente vê na Maré, a gente não vê lá na Barra da Tijuca, a gente não vê nos apartamentos do Leblon, a gente não vê nos apartamentos de Copacabana, onde a galera está se entupindo de substâncias também do mesmo jeito. E outra, sem redução de danos. Sem redução de danos. Só focados nessas substâncias. Ninguém vai no avião da FAB. Ninguém vai lá falar. Nós já tivemos presidentes da República que abertamente usavam substâncias. Abertamente, que já saíram na capa da Veja sobre o uso de substâncias. Sabe? Então, e isso as pessoas vão tirando por menos. E o que é que faz elas tirarem por menos? Racismo. A palavra é racismo. Então, a gente precisa, e aí o racismo já é uma parada muito complexa de se debater e a gente pensar a reparação nesse espectro, e aí junta com a reparação. Então, não tem como desassociar o debate da regulamentação do antiproibicionismo no Brasil do racismo, não tem como falar de regulamentação, não tem como falar de política de droga sem falar de racismo ambiental, sem falar de justiça climática, sem falar de agroecologia, sem falar de sistema de justiça integrado. E isso são coisas brasileiras. E isso são coisas brasileiras, aonde se fala sobre sistemas agroecológicos tão bem desenvolvidos como no Brasil. Aonde está o MST? Estamos aqui. É uma brasilidade muito grande e que tem intersecções que nós temos que olhar para cá. Temos que ver os pontos centrais que nos unem. Por exemplo, o comércio. O comércio é um ponto que nos une no debate antiproibicionista, como o Lígia colocou, e isso na América inteira, porque quando criarmos um sistema de comércio, inclusive o comércio transnacional, a gente também quer falar disso, porque a gente quer acabar com a rota da cocaína, que está aqui massacrando a região amazônica. Então, a gente tem que ir nessa pegada aí que Lígia coloca, que é o quê? Verificar
o que nos une nessa parada, nesse contexto, quando nós olhamos para os países de fora. Pegar as intersecções de lá, mas olhar para as intersecções brasileiras. Intersecções que são apenas brasileiras e que tem que entrar nessa conta e não dá de entrar como um debate separado. E aí, para mim, é isso. Quando a gente fala de racismo, racismo ambiental, justiça climática, agroecologia, nós também estamos falando desse antiproibicionismo brasileiro, que é o que a gente constrói todos os dias. E é por isso que nós aqui, eu saúdo muito o espaço que nós estamos construindo aqui, o convite que vocês fizeram, porque tem uma galera aqui que está espalhada aí pelo Brasil, mas eu, como uma mulher da região amazônica, para mim, todo espaço onde se debate antiproibicionismo e regulamentação tem que ter uma visão da região amazônica no meio, porque a gente precisa unir esses espectros, se unir nisso daí, porque não é um debate isolado e ninguém aqui está lutando por ninguém. A gente está lutando junto por uma parada coletiva. Aulas. Muito bom, gente. Agora eu vou fazer perguntas mais direcionadas para cada um de vocês. E, bom, Fábio, eu vou começar por você. Você já mencionou que você é autor de um projeto de lei no Distrito Federal que estabelece mecanismos de reparação históricas aos danos causados às populações que foram mais vulnerabilizadas, mas afetadas pela proibição da maconha e de outras drogas. E o que eu queria saber de você mais detalhadamente é como que está a tramitação do projeto, qual a sua expectativa, e aí já vou compartilhar com você também que eu sou assessora parlamentar, já trabalhei com um deputado estadual aqui do Rio de Janeiro e agora eu também estou trabalhando na Câmara Municipal com a vereadora Luciana Boatê. E os desafios nesses ambientes, assim, são enormes, tanto na Câmara quanto na Alerj, foi bem complicada. Já conversamos sobre quanto que são conservadoras essas casas legislativas e especialmente na Câmara dos Vereadores. A gente não conseguiu avançar com o nosso projeto de lei na Câmara dos Vereadores justamente por conta disso. O projeto foi muito boicotado e nem chegou a começar a tramitar. Logo na Comissão de Constituição e Justiça ele foi vetado sob argumentos assim bem contestáveis. Mas é isso, não tenho muito o que fazer, né? Então, eu queria saber como é que está sendo esse processo para você, já adiantando que são muitos os desafios dentro desses espaços. Então, pergunta interessante, assim, importante. Acho que essa tua experiência é muito parecida com a experiência que a gente vive aqui. Inclusive, a Luciana é uma referência também para nós, né, nessa luta, e tem trazido esse debate em nível nacional, é parte desse movimento antiproibicionista e tem formulado a partir da lógica também do direito, né? E então acaba sendo uma referência. O projeto foi protocolado no final do ano, então ele está com tramitação ainda iniciada. Então é uma longa jornada. A nossa ideia mesmo era provocar, que esse projeto ele possa ser um elemento provocador para que a gente comece um debate sobre reparação aqui no Distrito Federal e que a gente consiga, junto com os movimentos, trazer um pouco dessa discussão e de todas as discussões que permeiam esse debate, como é o caso da necessidade da luta antirracista, da visibilidade de comunidades historicamente invisibilizadas, eu acho que da discussão sobre como isso atravessa a questão de gênero, a questão de orientação sexual, de identidade de gênero, que a gente consiga, a partir do debate, da tramitação do projeto, fazer a discussão. Eu imagino que ele tramite inicialmente na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, a qual eu presido, então a gente vai conseguir construir uma agenda política de debates e discussões sobre o projeto, inclusive para aperfeiçoá-lo assentado mais na realidade mais objetiva da nossa região e também na realidade dos princípios apontados pelo movimento social. Então, acho que essa é um pouco a ideia da tramitação, a ideia de uma provocação, de uma discussão. Não temos expectativa ainda quanto à aprovação, à construção de maiorias. A gente sempre sabe que é um tema extremamente combatido pelos setores atrasados, setores fundamentalistas. Mesmo o nosso mandato, eu sou um parlamentar gay, assumido e ativista LGBT aqui no DF histórico, então nosso mandato por múltiplas temáticas já e tem sido sempre muito combatido, né, em outros temas. Então vai ser mais um aí dos nossos desafios, mas a nossa ideia é gerar, primeiro, uma provocação no legislativo e aproveitar esse instrumento político para trazer os movimentos sociais, tanto para a gente aperfeiçoar tecnicamente o projeto em si, obviamente, porque ele já está protocolado, mas para a gente
acho que em termos gerais, abrir um debate aqui dentro do legislativo também, um debate que já é feito na sociedade pelos movimentos, especialmente pelo movimento negro, pelo movimento antiproibicionista, sobre a reparação histórica. Então eu vejo que vários elementos já foram falados aqui nessa discussão. Então eu acho que a gente vai poder trazer esse debate para o âmbito do legislativo distrital. Fábio, parabéns aí por essa iniciativa, porque realmente eu sei assim que é bem desafiador e acho que é uma estratégia muito boa, assim, te ouvindo falar, acho que vocês estão realmente pensando muito bem, assim, nessa construção. E é interessante também ver como que esses projetos de leis, eles vão sendo replicados pelo Brasil. Então é isso, você ter criado esse projeto com certeza vai fazer com que vários outros assessores olhem para isso, vários outros parlamentares. E é desse jeito que tem que acontecer mesmo, né? Para ser nos moldes do que a Dandara está falando, da gente conseguir discutir isso também, essa questão localmente, né? Então acho que é bem interessante, cara. E bom, Dandara, agora a pergunta vai para você. Você já chegou a mencionar que participou de uma pesquisa desenvolvida pela Iniciativa Negra, intitulada Iniciativa Negra por Direitos, Reparação e Justiça, que inclusive eu li, parabéns, excelente produção. E vocês colocaram o racismo no centro desse debate para a construção do conceito de reparação. E aí eu queria saber de você como foi fazer parte desse trabalho, quais foram os principais resultados dessa pesquisa. Então, como eu já havia dito, o racismo, essa pesquisa, ela foi realizada, né, levando em consideração principalmente dados levantados no estado do Pará, na Bahia, em São Paulo e também no sul do país. E participar da pesquisa, primeiro que foi, para mim, foi muito enriquecedor, porque foi a primeira vez, porque, enfim, sou uma mulher antirracista desde que me entendo como uma mulher preta, mas foi a primeira vez que eu consegui ver ali sistematizadas, organizadas ideias aonde o racismo é colocado como centro dessa discussão, principalmente por isso que eu trouxe, né? Porque existem características específicas nessa pesquisa, inclusive a gente verifica isso muito bem, que existem pontos que conectam essa política proibicionista, que conectam a luta antiproibicionista, quando a gente olha o estado do Pará, quando a gente olha a Bahia, quando a gente olha São Paulo na pesquisa, mas existem pontos que são extremamente específicos em todas essas áreas, extremamente específicos. E a única coisa que move todos eles dentro de sua especificidade é o racismo em todas as ocasiões. Então, um dos pontos que essa pesquisa muito debate é como em diversas camadas dessa política antiproibicionista que nós estamos galgando, o antirracismo ele é essencial quando nós falamos da construção dessa política no Brasil. Então, participar dessa pesquisa também, ela nos aproximou muito de comunidades, de pessoas que são vítimas e que foram vítimas e que são vítimas de maneira aí perene dessa perseguição do Estado, dessa perseguição proibicionista, e isso para nós, enquanto instituição, como a Iniciativa Negra, faz com que nós tenhamos ganhos em todos os níveis. Primeiro, por entender de uma maneira mais ampla esse debate, e por mais que nós sejamos uma organização que valorizamos muito as alianças institucionais que realizamos, a gente passa a entender também que observar o nível local, que sempre voltar ao nível local para revisitar o que nós estamos fazendo, as intersecções que estamos fazendo, é muito importante. Esses foram um dos principais ganhos da pesquisa, sabe? Muito bom, Dandara. Eu realmente fiquei fã, assim, gostei muito dessa pesquisa, achei maravilhoso, fiquei recomendando para todo mundo, assim, ficou muito bom. E, Lídia, agora chegou a sua vez. Você constrói marchas da maconha em São Paulo e também integra a Articulação Nacional de Marchas da Maconha. E aí, queria saber de você como se dá o debate sobre reparação e como esse tema se insere no contexto da luta entre os ativistas que constroem os movimentos de rua. Bom, primeira coisa, a Marcha da Maconha aqui em São Paulo ela é um movimento bem amplo, tá? Então nós temos diversas lutas ali interseccionadas na marcha. Então nós temos o pessoal da luta antimanicomial, nós temos a galera que quer fumar pelo prazer de fumar, não gosto muito do recreativo, né? Mas enfim, nós temos quem planta, nós temos, bom, enfim, né? São vários movimentos que estão ali, né? E na articulação nacional não é diferente, tá? Que a Articulação Nacional de Marchas da Maconha não necessariamente são interlocutores de marcha, são ativistas e militantes também da pauta que se somam, né?
E como é que se decorre esse debate? Nós chegamos com as nossas reivindicações ali naquele momento, né? O que nos traz aqui? Um pouquinho da Dandara, que a Dandara trouxe, né? O que nos une aqui? E a partir deste momento, as pessoas vão dando aí as suas contribuições para chegar naquele lugar, né? O que a gente vai pautar? A Marcha da Maconha do ano passado, ela veio com um mote, e o mote foi antiproibicionismo por uma questão de classe e reparação por necessidade. E o porquê que viemos com esse mote? Porque são muitas proibições, né? Então a gente tem uma proibição de não conseguir plantar no nosso próprio quintal, nós temos a proibição aí de sermos quem nós somos aí, e a partir deste momento existem as práticas manicomiais que também nos aprisionam, né? Também trazem essas proibições do ser, né? De como você é, o que foge da caixinha, eles te colocam naquele lugar, tá? Então, o antiproibicionismo foi pautado neste momento justamente porque já entendemos que existe uma necessidade de falar sobre outras substâncias na própria Marcha da Maconha. Então ia vir, por exemplo, com o mote ligado ao crack. Mas compreendemos que para ter esse debate precisa ter muito acúmulo ainda, tá? Então, quando a gente constrói ali um movimento de rua, quando a gente constrói marchas, né, quando a gente constrói essas articulações, a gente vem com esse processo de escuta da pessoa que está ali, essa sensibilidade de compreender sobre a pauta e o território de que ela está falando, porque é extremamente importante compreender o território, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a proibição é racista e vem com uma reparação por necessidade, é justamente para dialogar com esse encarceramento. Quando a gente fala sobre o antiproibicionismo por uma questão de classe, é para pautar justamente as questões das desigualdades e do público e das pessoas que são frequentemente abordadas e presas, os territórios, que é pautar o racismo ambiental. Quando nós falamos dessa reparação, essa reparação de pauta por pauta, essa reparação, por exemplo, de quem fala de uma reforma agrária voltada à plantação da maconha para fins medicinais ou não, para fins religiosos ou não. E isso precisa ser pautado, né? Então, o movimento de rua, ele vem para isso, para escutar as demandas da sociedade, as demandas dos movimentos sociais, as demandas daquele ativista e militante que está na luta ali solo e não se sentir só, saber que tem um outro lugar, que tem mais gente nessa luta, então eles vêm também, enquanto ativistas e militantes independentes, é trazer essa aglutinação de pautas, principalmente para a gente chegar nesse denominador comum e levar a marcha para a rua. Então, nós temos hoje esse antiproibicionismo por uma questão de classe e reparação por necessidade, é justamente isso. É uma reparação por aqueles que são encarcerados, reparação por nós que somos proibidos, e esse antiproibicionismo vindo como um remédio, né? Como um caminho a seguir contra todos esses males. E é isso que é colocar uma marcha na rua. É entender que não tem uma pauta que seja única, que todos ali
somos ativistas e militantes e buscamos esse denominador comum para levar para a rua o que nós queremos. Levar para a rua e dar essa visibilidade para o que nós queremos e os caminhos que nós queremos tratar. E é isso. Aí é o que a gente faz. A gente conversa, a gente dialoga, nós escrevemos o nosso manifesto. A marcha do ano passado fez um vídeo manifesto também, convido todos a ver esse vídeo manifesto, que foi justamente o acúmulo de discussão que nós tivemos nas reuniões que costumam ser semanais a partir do momento em que se dá a abertura e o chamamento para a construção da marcha. É diferente da articulação. Por quê? Porque a articulação ela já está na rua com seus militantes e ativistas, só que aí ela vem com aquele debate nacional, né? Então eu faço parte aqui falando por São Paulo, mas eu falo São Paulo capital, mas tem um mano que é de Campinas, que vai trazer a pauta específica ali, mais do interior, aí eles vêm pautando as questões do policiamento, questões de encarceramento, as questões das próprias associações, como é que estão. Tem o pessoal lá da Bahia, da Marcha de Salvador, tem pessoal também da marcha aí de Goiás, ali, do Centro-Oeste. Então, a articulação é diferente da marcha por causa disso, né? A marcha é mais territorial, a gente chega aqui em São Paulo, dialoga. Também tem as marchas periféricas em São Paulo. Saímos da única, né, que é da Paulista. Então, nós temos as marchas da Sul, da Leste, da Oeste e da Norte, que vêm também, elas são autônomas, então nós temos a Central, com o mote central, mas também dando visibilidade às marchas que são das periferias, e aí tem a articulação, que é essa questão mais do debate político das regiões do Brasil e tentar entrar nesse denominador comum nacionalmente, né? Então, são esses dois pontos aí. E é complicado, né? O complicado que eu digo é porque o processo de escuta, de assimilação, às vezes você está naquele lugar que você está na pauta de encarceramento, não concorda muito com o pessoal do Groove, que está na plantação, que vem com todo aquele rolê, porque a gente sabe que o encarceramento ele é racista, o encarceramento ele tem cor, o encarceramento ele tem classe, mas o interessante da marcha é isso, e é isso que é interessante colocar a marcha na rua, é isso que é gostoso pra caramba marchar. É você estar na rua e escutou todas as demandas e encontramos um denominador, e agora a gente vai marchar para mostrar para as casas legislativas e para as assembleias e para toda uma população o que nós queremos dizer quando a gente fala, por exemplo, sobre o antiproibicionismo. Muito bom, Lídia. Gente, falas muito ricas, muito aprendizado. Quero muito agradecer por essa aula que vocês deram pra gente. E antes de encerrar, eu queria ouvir de vocês algumas referências de fontes de conhecimento sobre esse tema, leituras, filmes, livros, coletivos, pessoas que vocês quiserem dividir com os nossos ouvintes para que eles possam ampliar o repertório e aprofundar mais esse assunto. Eu posso começar? É porque é o seguinte, gente, eu acabei de ler. Bom, é aquele negócio, né? A pauta é maconha, a pauta é substâncias, enfim, mas enquanto movimento negro, né? Enquanto uma advogada desse encarceramento, né? Principalmente ali na região da Cracolândia, enfim, eu acabei de ler o livro Manual Jurídico da Escravidão, muito interessante porque pauta justamente essa legalização da escravidão, né? Pauta as tributações, pauta... Enfim, eu acabei de ler que é muito bom. Só que agora, eu estou lendo, que está até aqui comigo, porque estou na leitura, e ele chama É Flagrante Fojado Doutor Vossa Excelência, que é da Carla Cotirene.
Ela é uma mulher negra maravilhosa baiana que fala sobre audiências de custódia, africanidades e encarceramento em massa no Brasil, tá? E aí é específico para o encarceramento, né? Específico para aquele momento em que existe audiência de custódia, você vai preso, enfim. Então, é de uma tese dela, de doutorado, e eu aconselho muito a leitura porque ela intersecciona muito com axé, porque ela é uma mulher de axé, ela é uma mulher negra também no campo jurídico, e ela fala bastante sobre isso. Então, eu aconselho a ler por conta do trabalho que eu faço, né? Quem quer falar sobre encarceramento, quem quer falar sobre essa questão racista nas audiências de custódia, enfim, eu sugiro ler esse livro aqui. Então, eu posso ir também. Na verdade, eu ia falar da Carla Cotirene, então estamos sintonizados, porque eu estava pensando em citá-la agora. Ela é professora também, ó, todo mundo conhece, da Universidade Federal da Bahia, e é uma pesquisadora sobre feminismo negro, e eu acho que pauta essa interseccionalidade, traz um conhecimento muito atual para a gente. Então, eu vejo que é um nome importante e, enfim, que a gente tem que buscar. Tem o livro Na Fissura, do Johan Hari, que é um livro interessante, que traz um pouco essa história do proibicionismo e, enfim, também reflexões de formas de luta contra. E tem algo que é o documentário, que eu acho que é mais popular para todo mundo, que é a 13ª Emenda, por exemplo, que é um documentário sobre uma realidade que não é exatamente a nossa, mas tem muitos elementos que convergem com a nossa, e eu acho que isso ajuda a pessoas, inclusive, que não têm leitura e que até muitas vezes estão no lado oposto da gente em tantas lutas, a tentarem entender um pouco a realidade do encarceramento. Aquela é a realidade dos Estados Unidos, mas é um pouco da lógica do encarceramento e do racismo na política do Estado. Então, eu vejo que também é um material importante para as pessoas também verem, né? É algo mais, assim, não chega a ser totalmente acessível, mas um pouco mais acessível para quem não vai ler um livro. Então, acho que esse também é um material que eu acho que vale e que ajuda nessa compreensão. Bem, as minhas referências, elas são bem, assim, rápidas e objetivas, e eu recomendo a vocês leiam Juliana Borges, leiam Ayala Colares, que a Ayala é um grande pesquisador periférico aqui da região amazônica, que pesquisa muito sobre segurança pública, antiproibicionismo. Então leiam Ayala, Juliana Borges, que são sempre boas referências. No site da Renfa e no site da Iniciativa Negra tem muitos estudos que a gente desenvolve nesse rolê, e também dei uma chegada lá no trampo de Rebeca Lere, que a Rebs também faz um trampão, então eu quero mandar aqui um beijão para a Rebs. Então consumam aí também o que a Rebeca está produzindo, que está vindo coisa boa por aí. Muito bom, galera. Eu vou procurar essas indicações. E é isso, chegamos ao fim de mais um papo sensacional no Maconhômetro, dessa vez debatendo reparação histórica com a Dandara Hudson, Lídia Gama e Fábio Félix, militantes especialistas aliados da causa antiproibicionista no Brasil. Bom, gente, muito obrigada, foi um prazer. Seja um antiproibicionista. É isso, gente, muito obrigada, foi um prazerzão estar com vocês. Valeu, gente, até mais. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilhe com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político e ativista sobre a maconha, a luta antiproibicionista e as políticas sobre drogas no Brasil. E se você vê relevância nesse trabalho que fazemos e tem condições de somar, considere apoiar o podcast Maconhômetro, curte, compartilha e contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se/cannabismonitor. Eu fico por aqui, um salve para geral e até o próximo debate.